O mês de novembro chega com campanhas voltadas à saúde masculina. O Novembro Azul tem informações sobre o câncer de próstata, que no Brasil é a principal causa da morte de 28% da população masculina. As primeiras informações chegam agora com o repórter Marcos Vinícius. O mês de novembro chegou e agora o momento é para os homens refletirem sobre a própria saúde. Em outubro, tivemos as campanhas no Outubro Rosa dedicadas aos cuidados e à prevenção para as mulheres se anteciparem e realizarem os exames voltados à detecção de forma precoce do câncer de mama e de útero. A preocupação se volta também para a saúde masculina com o Novembro Azul. São campanhas para os homens buscarem mais informações e se conscientizarem sobre a importância de uma consulta ao urologista que possa prevenir o câncer de próstata. Esse é o tipo de câncer que mais atinge a população masculina. Por isso, há sim motivos para preocupação. Os dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, revelam que o câncer de próstata representa a causa de morte de 28,6% dos homens que desenvolvem neoplasias malignas. Mais uma informação para você, homem, refletir. Um homem morre a cada 38 minutos devido aos tumores na próstata. E tem mais um recado, só há um caminho para a prevenção e cura da doença, o diagnóstico precoce. Uma outra informação relevante, mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 anos sem estes fatores devem consultar o médico e fazerem os exames. Com redação do Ceará agora para o Jornal Alerta Geral, Marcos Vinícius. Temos mais informações sobre esse assunto tão importante para os homens. Vamos conversar agora no Jornal Alerta Geral com o médico Emanuel Veras, urologista do Hospital Haroldo Joaçaba. Doutor Emanuel, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. A preocupação com a saúde dos homens ganhou uma nova dimensão nesse período da pandemia da Covid-19, principalmente com as dificuldades de acesso a consultas e exames. Bom dia! Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de a gente estar aqui nesse meio de divulgação para a gente divulgar aí a respeito da saúde do homem, né, da importância da procura ao médico, do acesso ao sistema de saúde. Realmente, com essa pandemia, nós notamos que houve uma dificuldade bem maior de acesso à população em geral ao médico, e isso tem levado muito ao diagnóstico tardio das doenças neoplásicas, prejudicando de maneira importante o seu tratamento. Isso é uma coisa que a gente está vendo com frequência agora, cada vez mais diagnósticos tardios aí de doenças neoplásicas, além dos outros problemas de saúde que acabam sendo um pouco mais relegados nesse ambiente da pandemia, né? O senhor observa, nota que após a flexibilização das medidas de enfrentamento da pandemia, nós tivemos um maior número de homens procurando os consultórios médicos em 2022, a partir do mês de junho, por exemplo, para diagnosticar, para fazer exames da próstata? A gente já tem visto isso agora, nesse momento, um aumento da procura. Nós ficamos com uma demanda reprimida aí já desde o ano passado, né, que as pessoas procuraram menos os seus médicos, tiveram menos acesso, o sistema de saúde estava sobrecarregado por causa da pandemia, e agora, com a melhora dos casos, nesse momento a gente já está vendo um aumento da procura. E a gente já tem diagnosticado, a gente já tem visto também um aumento, infelizmente, de diagnósticos tardios, falando especificamente da doença neoplásica, né, do câncer, mas também provavelmente tem ocorrido isso nas outras patologias em geral, né, e nós já temos visto um aumento da procura nesse momento, e provavelmente isso ainda irá perpetuar-se até o ano que vem. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o médico urologista Emanuel Veras. Também conosco, doutor Emanuel, está o jornalista Beto Almeida. Doutor Emanuel, bom dia. Eu tenho aqui uma pergunta que eu acho que é uma preocupação também dos homens como um todo. Porque o câncer de próstata, ele inicialmente é uma doença silenciosa. E nós temos, os homens, né, tem uma questão cultural, que é a dificuldade de ir ao médico. Esses dois fatores, a questão cultural de procurar médico, de fazer tratamentos preventivos
E o fato de que a doença inicialmente não tem manifestações, isso dificulta, na realidade, o combate, por exemplo, ao câncer de próstata? Com certeza. Infelizmente, nós não temos medidas preventivas, né, em relação ao câncer de próstata. O que nós temos é o diagnóstico precoce. Como já foi falado no início da reportagem, a maioria dos nossos pacientes, eles são diagnosticados de forma precoce, porém 20% deles já são com diagnóstico tardio. E nós vemos também que mais de 90% dos pacientes com diagnóstico de câncer de próstata, eles são assintomáticos, eles só vão desenvolver sintomas já com o diagnóstico tardio. E essa questão cultural com certeza influencia. Não é incomum nós vermos no consultório já pacientes com seus 60, 70 anos que estão fazendo seu exame pela primeira vez e muitas vezes nós estamos diagnosticando casos tardios. E como já foi falado, a orientação da Sociedade Brasileira de Urologia é nós iniciarmos essas campanhas de rastreamento, esse rastreamento com o médico a partir dos 50 anos, caso não tenha fator de risco. Caso tenha fator de risco, iniciar esse rastreamento a partir dos 45 anos. E quais são esses fatores de risco? Fator de risco são principalmente a história familiar. Pacientes que têm um parente de primeiro grau com diagnóstico de câncer de próstata têm 2 vezes mais chance de apresentar o câncer de próstata em relação à população geral. Pessoas que têm dois parentes, né, de primeiro grau com história de câncer de próstata aumentam em 6 vezes a chance dele de ter um diagnóstico de câncer de próstata em relação à população em geral. Então esse é o nosso principal fator de risco. Além disso, pacientes negros e pacientes obesos também são fatores de risco para o câncer de próstata e devem iniciar o seu rastreamento, a sua consulta com o seu urologista a partir dos 45 anos. Sem história, sem fator de risco a partir dos 50 anos. E a cultura em relação à dificuldade, né, do homem ir ao médico, ao urologista, devido ao fator cultural, isso nós só vamos mudar com campanhas como essa, de esclarecimento à população para que deixem de ter esse preconceito e procurem o seu médico, façam a sua promoção de saúde. Doutor Emanuel, aqui nós temos 3 exemplos dentro do estúdio do Jornal Alerta Geral de homens que já passaram dos 50 anos e por precaução e preocupação nos antecipamos a partir dessa idade dos 50 anos. Eu coloco o meu caso como exemplo e falo também em nome do jornalista Beto Almeida em relação a essa agenda que nós criamos de anualmente ir ao médico, ao urologista para fazer o exame, tanto o PSA quanto o toque retal. Mas como bem disse o senhor e também abordou o jornalista Beto Almeida, há um preconceito arraigado entre os homens de que a ida ao urologista é mexer com a virilidade, é mexer com a honra, mas nada disso, doutor Emanuel. O que importa nesse momento é cuidar bem da saúde e a prevenção. É lamentável o que o senhor registrou aí, que muitos homens deixem para ir ao médico urologista somente depois dos 60, 70 anos de idade, e aí pode ser tarde demais, e aí pode ser fatal, doutor Emanuel. Exatamente. A doença, o câncer de próstata, quando nós temos um diagnóstico precoce com a doença localizada, ela tem mais de 90% de cura. Então é uma doença que nós temos um arsenal terapêutico grande e que quando diagnosticamos de forma precoce tem um alto índice de cura. Porém, infelizmente, 20% dos pacientes que nós diagnosticamos com câncer de próstata já têm uma doença avançada metastática. E aí o nosso foco, na maioria das vezes, deixa de ser uma proposta curativa e passa a ser uma proposta de controle da doença. E deixar isso claro, o câncer de próstata, devido à evolução da medicina, nós temos um arsenal terapêutico já muito grande atualmente. E, se Deus quiser, melhorará ainda mais. Então, mesmo uma doença metastática, ela tem tratamento, porém não cura. Cura com o diagnóstico precoce, ela é muito mais palpável, acessível, como eu disse, tendo mais de 90% de chance de cura quando diagnosticamos no início.
Doutor Emanuel, em relação à questão do atendimento ao homem na rede pública de saúde, hoje nós temos, por exemplo, alguns centros especializados para atendimento ao homem, como existe, por exemplo, para as mulheres. Eu acho que talvez isso seja uma dificuldade a mais no serviço público. Há essa disponibilidade desses centros de atendimento para o homem? Olha, o exame de diagnóstico precoce do câncer de próstata é um exame simples. Nós precisamos de duas coisas: o toque retal e o exame do PSA. Com isso, nós já conseguimos fazer um rastreio importante da população. E a partir daí, se tiver indicação, realizar a biópsia para fazer esse diagnóstico. Esses exames, eles têm condições de serem feitos na rede básica de saúde, no SUS. E é o que ocorre na maioria dos lugares. E a partir daí, desencadear a questão da biópsia e encaminhar aos serviços de referência para o tratamento. O que nós precisamos é a conscientização da população para procurar o seu médico. Certo? É um exame simples, é um exame barato e é um exame acessível à população. Nós precisamos é que ela procure o seu médico para fazer esses exames. Doutor Emanuel, essa soma do PSA com o toque retal, ela é essencial para o diagnóstico mais preciso da doença? Para o homem, não adianta, olha, eu vou fazer apenas o PSA, e aí fica incompleto o exame? Com certeza, eles são exames complementares. Eu vou dizer uma nova estatística: 20% dos diagnósticos, das suspeitas diagnósticas, nós fazemos apenas com um toque retal. Então, o PSA somente não é suficiente. Eu sei que seria muito mais cômodo se a gente tivesse um exame de sangue, colhia um pouquinho ali de sangue e resolveria o problema. Mas não é. É fundamental a realização do toque retal também para complementar o seu exame de rastreamento. E após o toque retal e o PSA, alguns casos teriam indicações de fazer exames complementares mais complexos, como a ressonância magnética. Mas é fundamental, de forma inicial, a realização do PSA e do toque retal. E a ressonância também não substitui o toque retal. Ele é fundamental que seja realizado junto com o PSA. Eu queria finalizar, jornalista Beto Almeida, aqui nessa conversa tão importante para a população masculina com o doutor Emanuel Veras, fazendo uma pergunta, né? Do ponto de vista do Beto falou sobre o atendimento na rede pública, falou também em relação aos sintomas da doença. Quando a gente fala, doutor Emanuel, que a doença é silenciosa, não existe nenhum sintoma inicial que sirva de alerta para o homem dizer, opa, eu tenho um incômodo aqui na bexiga, eu tenho um incômodo para urinar, eu preciso ir ao médico. Quais são esses primeiros sintomas, mesmo com o silêncio da doença, que devem servir como alerta para os homens procurarem o consultório de urologia? Pronto. Em relação ao câncer de próstata em si, sintomas iniciais de doença inicial não existem. Agora, muitos desses sintomas urinários que o paciente pode ter, pode vir associado com hiperplasia prostática benigna, que ela sim causa esse sintoma. O que é a hiperplasia prostática benigna, HPB? É o crescimento silencioso da próstata, que ocorre com o envelhecimento do homem. Isso é um processo natural do nosso envelhecimento. E esses pacientes que têm HPB, que é a hiperplasia prostática da próstata, em torno de 30% deles vão desenvolver sintomas urinários. E às vezes é isso que faz com que ele procure um médico e junto com HPB a gente diagnostica o câncer de próstata. Esses sintomas urinários são irritação ao urinar, dificuldade de esvaziar a bexiga, um jato urinário fraco, esforço miccional. Esses são os sintomas urinários, que muitas vezes estão relacionados a HPB, mas é o que acaba fazendo que ligue um alerta ao paciente e ele procure o médico e aí a gente comece a fazer o rastreamento. Os sintomas do câncer de próstata em si, normalmente já são na fase avançada da doença, que além desses sintomas urinários, às vezes pode dar perda de peso, dor óssea, dentre outros sintomas, certo?
Mas muitas vezes esses sintomas urinários, na maioria das vezes, não estão relacionados ao câncer de próstata. Normalmente estão relacionados à HPB, né, a hiperplasia prostática benigna, que acaba desencadeando a procura do paciente ao médico. E aí sim, além da avaliação da HPV, nós acabamos fazendo o rastreamento aí do câncer de próstata. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o médico Emanuel Veras, urologista do Hospital Haroldo Joaçaba. Doutor Emanuel, quero agradecer a sua atenção conosco, com os nossos ouvintes espalhados na região metropolitana de Fortaleza e no interior do estado, pelas informações tão importantes. E neste mês de novembro, o Jornal Alerta Geral vai dar essa contribuição para divulgar, para informar, para esclarecer e orientar e também estimular os homens a procurarem o médico e cuidarem melhor da própria saúde. Ao senhor, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Bom dia e mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui e a oportunidade de divulgar aí esse nosso Novembro Azul, que apenas é uma data. Também reforçar com a população, não procure seu médico, não lembre da prevenção do câncer de próstata, né, do rastreamento, e também não lembre da promoção de sua saúde apenas no mês de novembro. Lembre durante todo o ano, certo? E faça os seus cuidados da promoção da sua saúde e da procura ao seu médico sempre que necessário. E, em relação ao câncer de próstata, fazer o seu rastreamento de acordo com as orientações do seu urologista, do seu médico. Muito obrigado, doutor Emanuel Veras. Que recado importante, jornalista Beto Almeida, para a população masculina. É a contribuição do Jornal Alerta Geral neste mês de novembro, dedicado à campanha Novembro Azul. E agora, Beto Almeida, vamos para o café ou vamos para o médico? Pode ser os dois, Luciano. Café e médico, uma coisa não exclui a outra. E ele disse uma coisa aí interessante, Luciano, que não se resuma essa preocupação ao mês de novembro, mas o ano todo. A você, jornalista Beto Almeida, a você, ouvinte internauta, um bom início de semana.